Boa noite, pessoal. 21 horas e 30 minutos em Manaus. Programa 30, a live 30 minutinhos atrasada, mas ao vivo acontece isso mesmo, né? Como diz na televisão, programa ao vivo tudo acontece. Vamos falar hoje sobre direito desportivo. Já já o Hudson Mancilha, que é subdefensor do Tribunal de Justiça Desportiva, vai estar entrando online aqui. Quem está assistindo esse vídeo no YouTube, já dá o curtir aqui também, já se inscreve no canal para continuar chegando em mais gente e a gente continuar fazendo altos debates. Eu sou suspeito para falar do tema de hoje porque direito desportivo é uma das minhas paixões. Eu comecei a atuar no direito desportivo, foi o primeiro ramo que eu atuei, e eu vou conversar aqui com o Hudson, que é subdefensor geral no Tribunal de Justiça Desportiva, um profissional competentíssimo, e o papo vai ser muito interessante assim que ele entrar. Já entrou aqui, já deve estar pedindo para participar. Só aguardar um minutinho. Tarará, tarará, tarará. O horário eu já vi que não é dos melhores, né? Tá aqui. O Hudson solicitou. Hudson Mancilha. Pronto, doutor Hudson Mancilha, muito boa noite, obrigado. Desculpa a demora, Hudson, ossos do ofício, mas Tudo bem, estamos Marcelo? aqui. Tudo bem, Marcelo, Lembrando... meu caro Marcelo? Tranquilo, doutor Hudson. Pelo visto, não fui só eu quem engordou nessa quarentena, né? Não, essa quarentena. O Felipe Mancilha já está entrando aqui. Pelo sobrenome é teu parente, né? É o Felipe, o meu sobrinho, olha aí a família participando também. Um abraço, Felipe. O Alan Jackson, professor de Educação Física. Hudson, é um prazer fazer esse bate-papo, que a gente está ensaiando faz um tempão já. Agora, finalmente, está saindo. E direito desportivo, né, meu camarada? Para quem está vendo no YouTube, repetindo, o Hudson é subdefensor geral da Justiça Desportiva do Amazonas, profissional competentíssimo. E vamos falar dessa justiça que, para mim, é apaixonante. Gosta um pouquinho do direito desportivo, Hudson? Poxa vida, eu também sou suspeito de dizer, né? Eu já milito na Justiça Desportiva já tem uns 12 anos, né? Desde 2008 eu comecei... Na verdade, eu caí de paraquedas, eu sempre gostei de esporte, sempre fui praticante de esporte, joguei tênis, joguei vôlei, mas eu tive que cobrir um colega numa defesa na Justiça Desportiva, e daí eu não saí mais. Aí eu acabei morando fora, morei no Nordeste, continuei trabalhando com Justiça Desportiva, voltei agora para o Amazonas, e estamos lá aí na condição de subdefensor geral do TJD de 9 modalidades, né? E o TJD tem a jurisdição para isso. Ok. Hudson, você é um profissional, você está fazendo um mestrado em Direito Civil, não é isso? É processo constitucional. Processo constitucional. As pessoas tendem a enxergar o direito desportivo como algo mais light, mais tranquilo, apesar de haver princípios de informalidade ou de formalismo moderado, como queiram, há um rito processualístico que é bem delineado no direito desportivo, né? Como é que você enxerga essa similaridade entre o processo desportivo e o processo penal ou processo civil comum? Bom, então vamos lá. Eu posso começar dizendo o seguinte, que o direito desportivo, em sentido lato, né, lato sensu, é voltado para a área do direito privado, né? E já trazendo para a justiça desportiva, eu gosto de chamar direito desportivo disciplinar. Porque o direito desportivo, Marcelo, nada mais é do que... Não resume-se à justiça desportiva, né? O direito desportivo tem o seu lado tributário, tem o seu lado societário, tem o seu lado trabalhista, muito importante também, né? E tem a parte da justiça desportiva, a justiça é uma justiça constitucional, prevista lá no 217, da qual eu gosto de utilizar o nome direito desportivo disciplinar. O direito desportivo, já agora a justiça desportiva, ela tem uns princípios muito inerentes
ao processo civil, ao processo penal, né? E esses princípios norteiam a condução do processo dentro da justiça esportiva. Princípios esses os mais caros, os mais relevantes. O professor Nelson Neri diz que bastava apenas o princípio do devido processo legal, que dali já decorreriam os demais, né? Então tem lá a ampla defesa, o contraditório, princípios esses constitucionais, mas tem também princípios específicos da justiça esportiva, né, que é o pro competizione, né, a estabilidade, continuidade e prevalência das competições, né, tem o princípio da tipicidade desportiva, né, tem o princípio do fair play, né, então esses princípios são mais adstritos para a justiça esportiva. Então, e agora com o advento do novo Código de Processo, né, determinadas regras determinadas regras processuais civis também se encaixam de forma subsidiária dentro da justiça esportiva. Ok. Conforme a gente for conversando aqui, eu vou te fazendo algumas perguntas. Pelo amor de Deus, é porque a gente está falando para quem não é do direito desportivo, tá? Então não vá pensando, meu Deus, o que esse cara está fazendo aqui? É porque a gente está tentando falar tudo. Pois é. Vamos lá. Eu observo até uma confusão entre as pessoas. Tipo assim, eu cheguei a ver lá no TJD pessoas que tinham uma competição amadora e que tinham um problema e que pegavam as suas situações, os seus problemas, chegava lá na secretaria do TJD e queria levar para julgar. Não é assim que funciona, né? Por ser uma justiça específica, há todo um rito. Fala um pouquinho para a gente da competência do TJD, por favor. Então, a competência do TJD, a criação do TJD, em que pese ser uma justiça paraestatal, mas tem, como eu falei há pouco, tem uma previsão constitucional, lá no 217, mas antes disso, tem a sua formação, né, tem seu início com base na Lei Pelé, na Lei 9.615. Né? A Lei 9.615 dita como é criado a justiça esportiva. Por exemplo, a justiça esportiva não abarca o Comitê Olímpico Brasileiro nem o Comitê Paralímpico Brasileiro. Lá a Lei Pelé determina como que é formado. Então, eu tenho representantes das entidades de administração do esporte, que são, aqui no Brasil, são chamados de federações, por exemplo, do futebol, federação do remo, enfim. Eu tenho representantes dos clubes, tenho representantes, no caso, das entidades de prática esportiva, eu tenho representantes dos árbitros, dos atletas, e se forma um grupo de 9. E desses 9, chamado de pleno, depois decorre a formação de tantas comissões disciplinares forem necessárias. Né? Então, a justiça esportiva, por regra da própria Constituição, ela só vai trabalhar com infrações e competições esportivas. Infrações, no caso, infrações disciplinares ou competições desportivas. A ressalva que eu faço é, por exemplo, se algum atleta vier questionar o seu contrato de trabalho, vem ajuizar uma reclamatória trabalhista alegando alguma violação de direito do trabalho, a justiça esportiva não tem competência para isso. Aí seria completamente a justiça laboral, a justiça do trabalho. Então, a justiça desportiva, a grosso modo, ela é adstrita a infração disciplinar e competições desportivas. Eu até defendo no livro, que daqui a pouco eu vou fazer um jabazinho do livro. Passa. Seria a exceção, né, ao princípio do acesso ao judiciário, lá no artigo 5º, inciso 35. Então, antes de buscar o judiciário nas demandas que envolvem a justiça esportiva, né, aquele jurisdicionado desportivo tem que passar pela justiça esportiva. Aí sim, caso ainda entenda querer buscar seu direito, aí vai precisar aguardar os 60 dias do trâmite dentro da justiça esportiva para depois ir para o Poder Judiciário, para o Estado Juiz, no caso. Entendi. E uma coisa que eu acho importante observar, assim, você que está assistindo a gente, mandar um beijo aqui para Cristiane Mancilha, Help43, Jefferson Vasconcelos, Vilô, Mana Monteiro, um monte de gente que assistiu.
Mas, como eu ia dizendo, uma coisa que é importante observar, você que está assistindo a gente aí, um exemplo. No São Francisco, você tem sua competição de futebol, você quer levar para julgar no TJD. Não é assim que funciona. O TJD, ele é adstrito à modalidade, à federação a qual ele é vinculado. Por exemplo, o TJD Amazonas, ele é TJD do futebol do Amazonas, porque a FAP assim constituiu aquele tribunal. A Federação de Vôlei constituiu aquele tribunal. A Federação de Basquete e todas as outras que são ligadas. Então, você que tem uma competição, primeiro, para você constituir o TJD, você precisa se formalizar. Você precisa ter uma diretoria, você precisa ter um estatuto, precisa ter um estatuto registrado como federação. Daí você vai fazer. E uma coisa fundamental, Hudson, que muitas vezes as pessoas sequer atentam, é que ter um TJD ativo é condição para você fazer parte do Sistema Nacional do Desporto, o que vai te dar acesso a editais, a buscar financiamento, a participar de projetos do governo federal, enfim, as demais possibilidades. Então, fica a dica para todo mundo aí. Hudson, eu faço só um adendo. Faça. Ô Marcelo, eu faço só um adendo àquilo que você mencionou sobre a federação, que a própria Lei Pelé exige que dentro do estatuto da federação haja previsão de constituição daquele respectivo Tribunal de Justiça desportivo, né? E se não tiver, a federação em seu contrato, em seu contrato inicial, né, a sua constituição inicial, ela fica completamente irregular, né? E a manutenção dos TJDs é de cargo das federações respectivas. Isso aí também vem de previsão, de determinação da própria 9.615. Mas eu estava te interrompendo, Marcelo. Não, me interrompeu não, você complementa. Sabe que eu sou seu aluno, né? Sabe que eu sou seu aluno. Hudson, a gente tem aqui no Amazonas uma experiência muito bem sucedida de um TJD que de tão bons resultados, e aí justiça seja feita na gestão do presidente Edson Rosas, de tão bons resultados conquistados na gestão, na administração do futebol, com independência, vale ressaltar, não é porque o TJD é mantido pela federação que ele é submisso a ela. Pelo contrário, ele dá ordens nos administradores, nos gestores. Mas por a gente ter essa experiência bem sucedida no futebol, isso se estendeu a outras 8 modalidades e está crescendo. Como é que você avalia esse momento da justiça desportiva amazonense hoje? A gente tem um tribunal consolidado, com um respeito integral de todos os entes, de todos os atores do desporto. Como é que você avalia isso? Olha, eu avalio da seguinte forma. O Tribunal de Justiça do Amazonas, isso eu digo assim de uma forma ampla, eu até falo no livro que o correto seria Tribunal de Justiça Desportiva da modalidade, Tribunal de Justiça Desportiva do futebol, do vôlei, do judô, enfim. Mas falando numa forma geral, num caráter geral, aqui no Amazonas, eu digo que é um grande espelho para todos os tribunais de justiça desportiva do país. Primeiro porque aqui é uma justiça completamente virtualizada, é uma justiça onde que o funcionamento do TJD aqui no Amazonas é dividido em 3 comissões. Nós temos uma comissão específica, integrada somente por mulheres. Nós temos uma defensora, nós temos uma procuradora. E nas outras comissões também tem participação de mulheres. Então, aqui não é só questão relevar a participação de mulher, muito pelo contrário. Aqui as mulheres dentro do cenário jurisdesportivo amazonense é primordial, né? Nós temos, inclusive, uma das representantes do corpo feminino faz parte hoje do STJD do futebol na condição de procuradora, que é a doutora Kathleen, né? Se estiver assistindo, um abraço aí para a doutora Kathleen. E fora as demais demais auditoras, demais procuradoras que lá tem, a defensora, a doutora Karen, que faz parte do corpo de defensores titulares. Então, assim, o TJD local, ele preenche um vazio que já havia muito tempo, né? Não deixa de ser fomenta o desporto, e eu até digo que abre até um nicho
para a própria advocacia, né? Nicho esse é onde os advogados podem trabalhar de forma... desenvolver a sua parte de sustentação oral. A gama de trabalho dentro da justiça esportiva, isso de uma forma ampla, é imensa, né? Eu diria que a justiça esportiva é mais uma paixão atrelada a outra paixão, que é a advocacia. Acho engraçado que você sempre costuma ressaltar, sempre nas suas brilhantes sustentações. Você fala, eu sou advogado, meu sobrenome é Recurso. Vamos então, como como sempre. você falou, né? Com duas paixões, né? Sou apaixonado por esporte, sou apaixonado pela profissão, e ali você está exercendo a profissão no esporte. É uma satisfação grande, né? Exatamente. É bom que se explique também que dentro do sistema jurídico desportivo, né, nós temos, em um primeiro grau, as comissões disciplinares, um segundo grau, por assim dizer, nós temos o tribunal pleno, né, e caso haja necessidade de recurso, você pode subir para o STJD da modalidade. Eu ainda te digo mais, por exemplo, casos envolvendo doping, ainda tem assim o TAS, o CAS, que é o Tribunal Arbitral do Desporto, né, uma sigla francesa e inglesa, que fica lá em Lausanne, Suíça, e também já habilita, na verdade, já deixa o trato do trabalho jurídico desportivo do advogado um tanto quanto refinado, porque ele vai precisar do inglês, ele vai precisar do francês, nessas demandas mais complexas, envolvendo, por exemplo, questões de doping, né? Coisa que a Lei Pelé, inclusive, tem a previsão da justiça desportiva de dopagem, né? Ok. Hudson, vamos falar um pouquinho agora do teu livro. Você tem uma primeira publicação, né? E tem uma outra que já está em curso aí, não é? Sim, isso. Na verdade, foi em 2013, eu fiz uma compilação de legislações voltadas para o futebol. No caso, tem regramento FIFA. Quem milita no futebol precisa conhecer do regramento de transferência de atletas, precisa conhecer. Isso tudo a FIFA, inclusive, só permite que essa transação ocorra na presença de advogado, né? Os documentos são todos ou em inglês, ou em espanhol, ou francês, as línguas oficiais da federação. De novo, né, o direito desportivo não está só ligado ao futebol. Eu, por exemplo, já assessorei um atleta de basquete, lá num paísinho chamado Mônaco. Na verdade é um principado, né, lá da Europa. Eu já trabalhei também em transferências de atletas do interior de Sergipe para a Série C do campeonato italiano. Tudo isso são documentos, a gente precisa estudar o regramento da FIFA, e isso foi motivo do primeiro livro. Eu tentei compilar essa primeira legislação. E o segundo, que peraí. Antes do segundo, vamos falar. Quem quiser conseguir o primeiro, tem a venda ainda? Na internet? Olha, na verdade, eu preciso atualizar, né? Porque volta e meia a legislação, o regramento da FIFA altera, e desse aí já é um pouco mais antigo, mas esse eu já vou atualizar até para divulgação mesmo da ciência. A gente faz mais por amor, por fomentar o direito esportivo. Mas a primeira edição foi uma editora independente chamada Virtual Books, né? O segundo não, o segundo já foi um trabalho mais, vamos dizer assim, mais acadêmico, não só de compilação, mas de um pensamento, sim. Né? Legal. Vamos falar do segundo então agora. E que é esse filho aqui, esse filho querido que eu tenho, né? A Justiça Desportiva e o Acesso ao Poder Judiciário, publicado pela Lumen Urens, né? Esse aqui é o meu xodó. Na verdade, já está desatualizado, né? Porque eu fiz na época da Copa do Brasil, da Copa do Mundo do Brasil 2014. Mas eu já vou inserir algo já referente ao Código de Processo, né? Código de Processo novo. E, na verdade, eu tento destrinchar o artigo 217. O que fala sobre a necessidade do Estado de fomentar práticas desportivas, né? Falo também sobre a questão em si da justiça desportiva. Eu divido o livro em três capítulos, que fala sobre a propedêutica, fala sobre a proteção judiciária, a justiça esportiva,
e falo da própria justiça desportiva ao acesso ao poder judiciário. Eu fiz uma live já tem uns 15 dias com o professor Luiz Delore e ele me perguntou, a gente estava falando sobre coisa julgada, uma matéria bem específica de processo civil, e ele perguntou qual seria a minha opinião acerca da interferência, vamos dizer assim, né, do recurso ao poder judiciário das demandas vindas da justiça desportiva, né? Ele teve uma opinião diferente, divergente da minha, mas, claro, complemento. Mas eu até separei aqui o artigo 52 da lei Pelé, que fala que o Poder Judiciário não vai... só um pouquinho que eu vou fazer a leitura aqui para ti, Marcelo. Que fala o seguinte, o recurso, só um minuto, aqui, o parágrafo 2º do 52 da lei Pelé. Fala o seguinte, o recurso ao Poder Judiciário não prejudicará os efeitos desportivos validamente produzidos em consequência de decisão proferida pelos tribunais de justiça esportiva. Há quem entenda que essa regra da Lei Pelé é inconstitucional, porque feriria o próprio princípio do acesso ao judiciário, né, o artigo 5º, inciso 35, há quem defenda que não. Aonde que o Poder Judiciário poderia interferir nas demandas da justiça esportiva? Há quem defenda que ele pode interferir em tudo, né? Há quem defenda, através do parágrafo 2º, que só referente à processualística mesmo. Se houve citação válida, se foi condicionado o processo à ampla defesa e ao contraditório, mas dentro de uma matéria, vamos dizer assim, stricto sensu, dentro específico da justiça esportiva, ele não teria. Então tem vamos dizer assim, essa polêmica, esse dilema. Até agora não sofreu nenhum tipo de neumadin, é constitucional. Então, por hora, existe essa polêmica. Exatamente, essa divergência. Beleza, então. Hudson, quando a gente fala do que gosta, passa rápido, né? Tem 20 minutinhos já essa conversa. A gente fica horas falando de direito desportivo aqui. Cara, muito obrigado por esse bate-papo. Espero que a gente faça outros. Espero que aquele nosso programete semanal sobre direito desportivo, que a gente consiga tirar ele do papel. Muito obrigado. Fica à vontade para dizer tchau aí para quem está assistindo, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Discutir, conversar sobre direito desportivo é algo fantástico. Infelizmente, as universidades, a graduação, a academia ainda não tem isso tão valorizado. Até onde eu sei, apenas só tem um curso de pós-graduação stricto sensu, no caso mestrado aqui no Brasil, que seria na PUC São Paulo. Eu, quando fiz a minha especialização em direito desportivo, foi em São Paulo, eu precisava viajar mensalmente para lá, mas consegui concluir, já tem um tempo aí. Abraço a quem está assistindo. Mas eu acho que existe a Revista Brasileira de Direito Esportivo, que é um excelente canal de fomentação da ciência jurídico-esportiva. Tem o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Então, assim, tem vários canais de propagação, de produção de artigos. O próprio TJD aqui do Amazonas tem contribuído bastante, tem sido uma grande vitrine de trabalho, de gestão. Aí, inclusive, um abraço para o presidente do TJD local, o Dr. Edson, faz uma gestão brilhante, e não só pela gestão, mas como a divulgação, né, o conhecimento, tanto a nível nacional quanto para nível local. Tem vários estudantes que procuram mais informações, inclusive tanto Procuradoria como Defensoria do TJD podem dispor de estagiários para acompanhar os processos, né, da justiça esportiva. Então, falar sobre justiça esportiva é um prazer imenso, é algo que eu já milito já tem algum tempo. Tô vendo aqui a doutora Karen estudou comigo lá na especialização. Um abraço. Então, assim,
é fantástico. De novo, tá aqui o livro, mais uma vez, Justiça Esportiva, Tá Acesso vendo o ao Poder livro? Judiciário. Sim, tá lá pela Lumen Urens e eu acho que a Saraiva também. Mas acho que ano que vem, né, essa pandemia bagunçou tudo, eu vou fazer a segunda edição, uma versão mais atualizada do volume. Então, eu mando um abraço para todos, fico à disposição aí para perguntas aí e vamos marcar outra live, né? Tem vários assuntos para falar sobre justiça esportiva. Justiça esportiva, por exemplo, trabalhista, seria um bom. Marcelo, um Vamos abraço. fazer. Já fica agendado. Valeu, Hudson. Vou encerrar aqui. Cadê? Vamos ver. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Adni Lopes, Inês França, doutora Karen Andrade, Jordana Mancilha, Beija-Flor, Abreu Alves, Sérgio Unicórnio, Seipican, Somogemente e todo mundo mais que está acompanhando. Muito obrigado. Amanhã, live às 20 horas, horário de Brasília, com a ex-senadora Vanessa Graciotin, falando sobre o combate ao fascismo. Espero vocês, vai ser um bate-papo muito interessante. Amanhã, 20 horas. Valeu? Tchau!